Augusto Canto para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, população presente e os internautas que nos assistem pela Web TV. São diversos assuntos que me trazem a essa tribuna hoje, então eu tomei a liberdade até de relacioná-los aqui no papel para ser mais dinâmico e ágil. Então permitam-me, eu vou abordar lendo, não é? Eu quero abordar 4 temas, como eu falei, que têm ganho força aí entre os questionamentos da comunidade aluminense. Temas que já foram debatidos nessa casa, em particular por esse parlamentar, por diversas vezes. Iniciando aí pelo transporte público, o transporte gratuito de alunos, cedido pelo município aos estudantes de curso superior e técnico em outros municípios. Gratuidade essa garantida por lei municipal número 32/93, do então prefeito Tiseu, quando Alumínio acabara de se tornar cidade em 1993 e nem sonhava em ter aí um orçamento tão farto quanto do ano passado, que bateu 60 milhões de reais. O orçamento era apertado sim em 93. A prefeitura estava começando do zero, comprando maquinário, comprando móveis, contratando, e mesmo assim o transporte de alunos estava seguro e funcionando. Veio então a gestão do Neto, e o transporte continuou funcionando para os alunos. Veio a gestão 2000 e 2004 do Tiseu, e esse transporte foi aprimorado e estendido. Agora cogita-se alteração nesse transporte. Avisos já foram fixados aí nos ônibus, dando conta da mudança no sentido de reduzir linhas de ônibus. Mais um absurdo, ao meu ver, e grandioso erro dessa administração. Alumínio não conta com universidades ou faculdades, e o poder público deve sim proporcionar diversas facilidades aos estudantes, como no caso aqui, o transporte gratuito de estudantes. O que me pasma é que os estudantes não foram consultados com relação às eventuais mudanças. Essas mudanças estavam previstas para começar a acontecer no último dia 24/10. E antes dessa data, nenhuma reunião foi agendada com os estudantes. Até mesmo para discutir, para expor para os estudantes quais eram as mudanças pretendidas pelo departamento e para juntos, estudantes e departamento, chegarem a um consenso. Se o objetivo era reduzir custo, mostrar a realidade e ver dentro daquilo o que era possível ser feito. Não foi feito dessa maneira. Marcou-se as mudanças, graças a Deus essas mudanças não ocorreram ainda, pelo que a gente sabe, mas também não foi marcada a reunião entre o executivo e os estudantes. Não houve reunião alguma. Sem informação alguma, claro, os estudantes ficaram extremamente receosos. Procuraram o Poder Legislativo, que fará no próximo domingo uma audiência pública para debater esse assunto. O que se espera do executivo nessa audiência pública é que ele venha aberto à negociação e não com ideias já fechadas, já prontas com relação a essas modificações. Que haja sim um debate produtivo entre os estudantes e o Poder Executivo através do Departamento de Educação. A não redução, ao meu entender, deve ser defendida por essa casa. Ferrenhamente, digo mais, contando desde já com esse vereador. Finalizando esse tema, passamos aí ao segundo assunto, que trata das possíveis paralisações de serviços terceirizados pela Prefeitura. Muito pessoalmente, como vereador, sempre defendi a não terceirização de diversos serviços aí da Prefeitura, hoje terceirizados. Mas o prefeito, o executivo, optou por terceirizá-los e hoje sofre com atraso de pagamentos das contratadas, atrasos que refletem diretamente na comunidade, como é o caso aí do convênio da Santa Casa, como é o caso do Raio-X, da Liga de Futebol com as escolinhas de futebol, também com as zoonoses, entre tantos outros serviços. Escuta-se nos bastidores políticos, senhores, inclusive, que de fato muitas dessas empresas não estão recebendo, estão, ainda pior, sem ter previsão de pagamento. Se for verdade, esse boato que a gente escuta nos bastidores, é preocupante também, porque num momento de crise, o gestor deveria sim sentar com essas empresas e dar um posicionamento. Olha, acontece isso, tal, vocês vão receber a partir de tanto, né? E isso não acontece. É hora do Executivo tomar uma iniciativa com relação a esse assunto, mas de maneira séria e comprometida. Porque vejam, senhores, aprovamos na semana passada, em regime de urgência, em sessão extraordinária, um crédito para pagar os estagiários em atraso. Aprovamos com agilidade, o presidente colocou numa pauta
no mesmo dia que chegou o projeto, numa sessão extraordinária, todos os pareceres foram dados no mesmo dia, ou seja, a Câmara fez a parte dela. Aprovamos. O Recursos Humanos da Prefeitura enviou as planilhas com os gastos para o financeiro. O financeiro conseguiu emitir rapidamente seus pareceres e passou para o gabinete o caso. E lá está, no gabinete. Aguardando o posicionamento do prefeito, que até onde eu sei, nem o chefe de gabinete consegue falar. Foi hoje a informação que nós obtivemos. Ora, vamos tratar esse assunto com seriedade. Por que não se resolve o problema dos estagiários? O dinheiro já está lá, essa casa já aprovou o crédito. Eu não aceitarei movimentação, remanejamento dessa verba. Nós aprovamos sua finalidade de pagar estagiários e que não me venha o executivo pedir para que seja dotado em outra circunstância, em outro lugar, esse dinheiro, porque, pelo menos da minha parte, não irá passar de maneira alguma. Outro assunto relevante é a preocupação com relação ao Departamento Municipal de Transportes, um assunto muito preocupante. O período chuvoso se aproxima, a nossa frota, a frota luminense, está sucateada. Como não se comprou maquinário, somente alugou, a frota hoje está totalmente comprometida. De 2 caminhões-pipas para abastecimento de água que temos, fizeram 1. Desmontaram o mais novo para usarem as peças no mais antigos, porque não há dotação para compra de peças. A patroa está parada, caminhões sem estado de rodagem, enfim, tudo sucateado e nada sendo feito, a não ser o empenho aí dos funcionários daquele setor para normalizar a frota, para enfrentar as águas de dezembro e janeiro, aí com as manutenções nas estradas. Com isso, mais uma vez, fica ao relento a comunidade, as estradas esburacadas, a comunidade com falta de água, fica a comunidade à margem da administração, que priorizou em determinado momento contribuir com uma ou outra empresa através de terceirizações, do que restaurar sua própria frota. Por último, e não menos importante, a questão da industrialização da cidade. Comprou-se há pouco tempo um novo terreno industrial, primeiramente voltado aí para atender às necessidades da Blowtex, que sabemos extraoficialmente declinou da doação e possivelmente esteja aí se instalando em outro município. Há necessidade, senhores, imediata de uma reunião com a Blowtex para saber o porquê de não ter aceitado o terreno e se a prefeitura pode fazer ainda alguma coisa para que ela permaneça na cidade. E digo mais, e se comprou esse terreno para a Blowtex, por que não estudou, na ocasião, as reais necessidades da empresa para adequar uma área às necessidades dela? Pelo visto, pela não aceitação, não houve esse estudo, comprou-se e ela acabou não aceitando. Soube ainda, senhores, um fato muito preocupante, que 2 empresas de médio porte, hoje instaladas no Clondoville, estão em negociação com outra cidade para mudarem suas plantas daqui. Temos que urgenciar conversa com as empresas lá instaladas, porque de posse desse novo terreno, tendo em vista aí a não aceitação pela Blowtex, quem sabe essas empresas se interessem por esse terreno. Fica o meu pedido, inclusive, à Comissão Permanente de Industrialização da Casa, para tomar pé dessa situação e agendar essas reuniões com as empresas lá do Clondoville e também com a Blowtex. São essas as questões de hoje. Antes de finalizar a fala, me solidarizando muito com a família do senhor Francisco, feito aqui um voto de pesar a ele, que ficou 4 dias infartados no pronto-socorro de alumínio, sem ter uma vaga na UTI da rede estadual, prejudicado muito pela falta do convênio entre alumínio e a Santa Casa. De modo muito pessoal, essa foi uma fala amarga. Com toda sinceridade, não gostaria de proferir essa fala, senhores. Mas se faz necessária, frente aos desmandos do prefeito, que espero de coração coloque os pés no chão e pare de insistir em ideias mirabolantes, planos grandiosos e tente ao menos fazer com que os serviços básicos de alumínio prossigam a contento até o final do seu mandato. São essas as palavras de hoje, agradecendo o tempo dispensado. Passaremos agora ao tema